Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom gente, não reparem a imagem, né, que não está tão nítida, é porque estou tendo que gravar à noite, então a imagem perde bastante qualidade, porque meu celular também não é tão, né? Mas enfim, desconsiderando esse ponto, acredito que dê para vocês me enxergarem aqui direitinho, né, não está tão ruim assim, eu acho. Então, vamos lá, né? Bom, gente, esse assunto é um assunto bem tranquilo, é um assunto mais... Até esse assunto da aula anterior, né, que eu até postei para vocês, é um assunto mais introdutório para que a gente construa, né, quer dizer, uma base para os assuntos que virão, que esses sim são um pouco mais, não digo nem relevantes, né, mas são um pouquinho mais complexos. Então, esse assunto, essas aulas que vocês estão vendo recentemente agora, são mais para essa construção dessa base, né? Que é muito importante, sim, muito importante, porque sem ela, como é que vocês vão construir esse conhecimento, né? Porque sem a base não dá, né? Então, apesar de ser um assuntinho assim mais chatinho até às vezes para vocês, é um assunto sim, muito importante. Então, gente, a gente vai trabalhar hoje, nós vamos trabalhar hoje as formas e os movimentos. Vamos até começar aqui com o primeiro slide. Eu acho que não está muito pequeno para vocês verem, né? Vou até puxar só mais um pouquinho aqui. Desse primeiro slide, a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre a pintura, né? Na aula passada foi discutido o ponto, né? A linha, o plano, que são a primeira base que se tem para construir uma imagem, para a primeira base que se tem para construir essa gramática visual que tanto a gente trabalha, que tanto a gente fala. Então, dado esses pontos iniciais, que toda essa da aula anterior, da aula passada, a gente já cai direto na pintura. Nesse ponto, eu quero até que vocês observem na imagem, né? Primeiro temos a imagem do lado esquerdo, que é uma imagem com um esboço de um mar, com um céu, né? Não sei, está um esboço ainda meio assim relativo. E do lado direito já temos a imagem construída, né? A imagem de uma montanha e aparentemente um nascer do sol ou um pôr do sol, né? Não dá para identificar, mas imagino que seja nascer do sol ou pôr do sol. Nesse ponto, a gente vai trabalhar algumas coisinhas que estão relacionadas com a pintura, que são as cores, as linhas, as formas, a luz e o espaço. Nas cores, é muito interessante que a gente observe o quê? Por exemplo, essa imagem, eu não sei o que é que ela está retratando, né? Assim, apesar de saber que é uma montanha, né? Não sei que montanha é essa, onde é que fica. Não sei nem se é real ou se veio só da cabeça da artista. Mas o que eu sei é que, pela tonalidade de cores, eu vejo que é no nascer do sol ou no pôr do sol. Porque as cores me influenciam a saber isso. As cores intuitivamente já me demonstram isso. Depois disso, a gente vê a influência das linhas, né? Por exemplo, o relevo da montanha tem um contraste muito forte entre a cor da montanha, que é um acinzentado, e a cor que está no céu. E é a linha que dá esse contraste. Por isso que foi muito importante a aula anterior, que tinha essa parte que falava de linha, né? Porque vem esse contraste. E para a gente entender isso, a gente tem que ter visto primeiro aquele assunto, né? Depois, as formas. Nessa primeira imagem, eu pressupus que seria um mar em contato com o céu. E realmente, aparentemente é isso. Pela forma que eu vi aquilo se movimentando, é uma coisa que acredito também vem no intuitivo de vocês, a gente consegue identificar. Nós temos discernimento para ver isso e conseguir assimilar as informações, até mesmo sem ter nenhuma legenda, sem ter nada escrito, a artista não falou nada. Pelo nosso intuitivo, nós conseguimos identificar. Posteriormente, a luz. Só um segundo. Hidratem-se, viu? Posteriormente, a luz. Mesmo eu não sabendo, mesmo nós não sabemos de que se trata essa imagem, a gente especula que seja um nascer do sol ou um pôr do sol, por causa da iluminação, né? A gente vê que tem uma luzinha saindo ou sumindo, e a gente imagina que seja isso, né? Posteriormente, o espaço. A gente vê que é num ambiente em que tem um mar, um céu bem nítido, assim, que não tem nada empatando de ver ele.
e as montanhas límpidas, né? Aparentemente até com neve, talvez, pela tonalidade da cor. Então, essas características que influenciam o nosso intuitivo a entender o que é que está se passando naquela imagem. Então, mesmo sem o autor falar nada, a gente já entendeu o que é que a imagem quer passar para a gente, não é? Posteriormente, nós podemos ver... gente, queria até fazer um adendo aqui para vocês acompanharem também o conteúdo dessas aulas no próprio livro de vocês, viu? Porque aqui na aula a gente fala de uma forma bem resumida para não ficar tão longo o vídeo. Então, depois, na parte da tarde ou outro horário, vocês deem uma lidazinha, tá? Para que vocês se aprofundem no conteúdo, né? Vocês estão no terceiro ano do ensino médio, então o conhecimento de vocês não pode ser superficial, porque daqui a pouco vem o Enem aí, né? Provavelmente só no ano que vem. E o conhecimento de vocês não pode ser superficial, senão vocês não vão conseguir responder questões difíceis, né? Vocês vão cansar só de ver o texto, como acontece muitas das vezes. Então, deem depois uma lidazinha no livro didático de vocês, para que vocês não fiquem a Deus dará, né? Só com o conteúdo que o professor está passando, porque às vezes a gente tem que resumir muita coisa, né? E às vezes não, né? Às vezes a gente tem que até acrescentar assuntos porque o conteúdo de vocês é bem resumido. Aqui nessa imagem, a gente pode ver uma arte cinética, que na sua definição diz o seguinte: o movimento é parte da forma dinâmica, está ligado de algum modo às engrenagens que o geram. Ou seja, está dizendo que essa arte, para acontecer, tem que haver algum movimento feito com ela para que isso venha a nos tocar. No caso aqui, não é um movimento físico, é um movimento mais abstrato, né? Um movimento que a gente vê por conta do nosso cérebro. Então, se você ficar olhando para a imagem, né? Se você chega um pouquinho mais perto do vídeo, que acredito que deve estar um pouquinho pequeno para você, mas se você chegar um pouquinho mais perto e ficar olhando o meio da imagem, você vai ter a ilusão de ótica que a imagem está se movimentando. Então, quando se fala nesse tipo de arte, não se diz só sobre uma que tem um movimento, mas sim sobre qualquer representação de movimento. Pode ser uma ilusão de ótica ou até mesmo um movimento físico realmente, né? Por exemplo, um gifzinho que você vê um ventilador girando, que a engrenagem do ventilador está fazendo ele girar. Então, essa arte cinética diz sobre esse movimento, não importa se ele é físico ou se ele é abstrato. Desse ponto, a gente chega na fotografia, que, assim, é uma coisa que nos trouxe outra visão de como é a vida, né? A partir da fotografia, depois que começou-se o movimento da fotografia, começaram-se a surgir as primeiras câmeras fotográficas, depois as câmeras filmadoras, até chegar nos celulares que nós usamos hoje em dia. Então, se a gente pode estar se comunicando hoje, aqui, mesmo que virtualmente, é tudo graças a esse movimento que começou em 1765, lá com o nascimento de Joseph, né? Com esse sobrenome bem complicado aí que eu nem vou tentar ler. Mas as primeiras câmeras vêm durante esse período que esse cidadão viveu, né? Que esse grande inventor, né? Gente, desculpe os erros, porque não vai dar tempo de editar, né? Vocês estão vendo até o horário aí na tela, 9h48 da noite. Eu vou ter que postar isso amanhã, porque não tive tempo nenhum de fazer durante o dia, então relevem os erros aí, tá? Então, a nossa forma de ver o mundo mudou completamente. Imagine hoje, você vai num evento, né? Simplesmente tira seu celularzinho do bolso, tira uma foto, pum, salvou, gravou, pronto, você tem um evento registrado ali pro resto da sua vida. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre existe essa facilidade. Então, saber de onde vem isso é muito importante para nós como estudantes termos essa informação. Então, esse movimento representou a evolução e, assim, um abandono parcial do desenho, da escultura, da gravura, da pintura. Por que eu digo parcial? Porque eles ficaram de uma maneira mais artística do que para registrar. Porque antes era para registrar, né? Quando você vê aquelas pinturas antigas, bem antigas mesmo, das primeiras, como, sei lá, Mona Lisa, aquelas outras, o intuito daquelas pinturas não era fazer uma coisa para ganhar dinheiro. O intuito daquilo ali era registrar aquele momento,
registrar a beleza de uma pessoa, registrar a beleza de um movimento, mas com a chegada da fotografia, esses outros meios se tornaram obsoletos. Por quê? Porque a modernidade chegou. É igual você, antigamente, né, 5, 6 anos atrás, você tinha um celular que era, às vezes, nem câmera não tinha, 5, 6 anos atrás não, né, 10 anos atrás, nem câmera não tinha, e você, hoje em dia, com o celular daquele ali, ele nem funciona mais, porque não funciona um WhatsApp nele, que é o que a gente utiliza bastante, não funciona o YouTube, que vocês estão podendo me ver aqui agora. Então, se tornou obsoleto esse celular. Da mesma forma, pintura, desenho, escultura, gravura se tornaram obsoletos, porque o tempo passou e a modernidade chegou. Posteriormente a isso, tem até um exemplozinho aqui para vocês, um exemplo não, né? As fotos, a foto da primeira câmera, né, como era, e de uma câmera atual, né? Essa câmera pode não ser da mais moderna, porque eu peguei aleatoriamente, mas já é uma câmera de um modelo atual. Então vocês imaginem, vocês observando a imagem, vocês podem ver que essa primeira câmera era toda feita de madeira, com os pedaços de ferro, e tirar uma foto nela não era uma tarefa nada fácil, viu? Não é só tirar uma foto e já está pronta igual hoje em dia, não. Eram dias de impressão, demorava para registrar aquela foto, saía tudo sem cores, né, preto e branco. E já numa foto digital, numa câmera dessa, moderna, aí já instantaneamente. Então a gente vê, porque ó, você observando as duas imagens, você vê até nos materiais, né? Por exemplo, essa aqui já é feito mais em plástico, um vidro mais diferenciado, mas o trato que existia com esse tipo de material naquela época era mínimo, né? O plástico era uma coisa que estava ainda começando, então não era fácil fazer essas molduras desse modelo, né? Mas para se chegar nesse modelo atual, teve que ter esse começo com essa câmera aí toda estrambólica que a gente acha tão esquisita hoje em dia. Tem até umas imagens que circulam na internet que dizem que a primeira câmera é uma câmera gigantesca, né? Se vocês procurarem, talvez até apareça para vocês, né? Só que não há confirmação de que realmente era aquela câmera a qual todo mundo se refere, né? Muitos sites aí se referem. O que se tem de informação é que realmente seja essa, a primeira câmera, né? Mas, como tudo que a gente vê relacionado a histórias é um pouco, às vezes, duvidoso, por conta de que a gente não estava lá, a gente fica na que tem a maior certeza. Depois disso, eu tenho até uma fotinha aqui, duas fotos, né, que mostram a evolução da captura da foto, né? Temos a captura aqui da foto antiga, uma foto com a resolução bem ruim, com uma cor bem saturada, né, uma cor assim sem vivacidade, que não parecia nem ser preto e branco ainda, né, porque depois ficou bem preto e branco mesmo. E aqui do lado direito, vou até aproximar porque acho que está muito longe para vocês. Temos a captura de uma imagem com a câmera atual. Então vocês veem uma águia voando aí em cima de um rio, a gente consegue ver o detalhe das penas, consegue ver de que cor ela é, a gente consegue diferenciar. Então, para aquele momento era impossível fazer uma foto dessa. Mas para nós hoje em dia, para nós não, né? Mas para os fotógrafos hoje em dia, isso é uma foto tranquila de se fazer. Só precisa do momento certo e do lugar certo. E já com a outra câmera que tirava esse tipo de foto, era impossível. Então, essa evolução transformou nossa maneira de ver o mundo, porque a gente vê com esses olhos mais voltados pro digital. Nós não pegamos tanto essa época, né, que nós somos mais novos, mas nossos pais pegaram mais essa época e nem tanta foto tinha. Então, quando se queria registrar uma coisa, se chamava um fotógrafo de longe para tirar uma foto, para depois de um bom tempo você ir lá revelar essa foto. E se piscou na foto, não tem como apagar e fazer de novo não, viu? Já era. Então, pessoal, o assunto de vocês, dessa parte, é bem tranquilo. É só introdutório mesmo. Então, o que a gente tinha para ver hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Relevem os erros aí, porque eu não vou ter tempo para editar o vídeo. Então, relevem os erros. Peço até perdão aí por qualquer equívoco que eu tenha falado aí. Mais uma vez, lembrando, fiquem em casa. É um momento muito importante, né? As coisas não estão melhorando da maneira que se esperava. Fiquem em casa. Leiam o livro que fala desse assunto, dessa parte do assunto. E é isso. Então, gente, até a próxima, tá?